Olá, gente, boa tarde novamente. Eu estou aqui para falar, sobre a Palavra de Deus, programa Vivendo. Na verdade, eu sou Robson Dias, sou ex-testemunha de Jeová, né? Atualmente, eu sirvo a Deus e Jesus Cristo, né? A minha fé, ela é inabalável, sabe? Ela não se esvaiu, tá? Porque eu entrei para a organização jovem ainda, mas já era adulto, né? E ninguém colocou a arma na minha cabeça para me batizar, nem para ser pioneiro, nem para ir para Betel, nem para ser servo, nem para ser ancião. Não, isso não existe, sabe? Então, a minha decepção com as TJs foi, problemas da parte ali organizacional de uma única congregação, sabe? Eu nunca tive problema na minha congregação de origem, a Catete, nunca em nenhuma das que servi quando estava em Betel, mas em Campinas sim. Em Campinas, e não foi com, tipo assim, eu tive problema com uma congregação, com o corpo de anciãos de uma congregação em Campinas, mas todas elas que eu conheci em Campinas são problemáticas. Acho que é problema na cidade, sabe? Problema mesmo, assim, sabe? Eu que cada coisa que. Mas eu vou paulatinamente, narrando para os irmãos o que aconteceu, né? Porque tem coisas que a gente pensa que não acontece, né? Naquela época, por exemplo, quando você pede dissociação, porque para mim é tudo a mesma coisa, dissociação, estar desassociado, o tratamento que lhe é dispensado é o mesmo, então para mim não fede nem cheira. A questão é, se você for para outra igreja e cometeu apostasia, se você criticar os anciãos e virou apóstata, aí você vai ficar onde? Claro, né? A pessoa tenta voltar, é isso. Mas por diversas vezes, eu já ouvi irmãos falando, olha, nunca confie mais num desassociado, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Então, para que a pessoa vai voltar, né? Se ela sabe disso. Então, no meu caso, por exemplo, eu não despertei. Eu não despertei. Primeiro que naquela época não tinha, é, quando eu entrei não tinha, tá um pouco, rede social, essas coisas, esse monte de informações que existem hoje. E outra, o corpo governante era outro. Era assim, digamos assim, que era muito mais, entre aspas, sério. Muito mais. Muito mais, sabe? Eu acho que eu sou de uma época que eu vi poucas mudanças na organização. Eu sou de uma época que, por exemplo, na minha congregação Catete, no tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro, nunca vi uma desassociação, sabe? E vi duas readmissão, sabe? Então, mudaram tudo, foram mudando. E a primeira mudança que fizeram, eu já achei assim estranha, porque mexeu com uma das coisas que eu mais gostava, que era os cânticos, né? Quando trocou os cânticos, eu falei, não dá. Eu já, sabe, isso lá em São Paulo já falei, não, poxa, sabe, eles iam mudando, iam mudando, iam mudando. Mas tem coisa que aconteceu que de fato eu não sabia, né? Eu me apegava muito aos irmãos mais humildes da congregação. O nosso bairro era um bairro rural, né? Ou seja, tinha ali um irmão que eu trabalhei para ele tinha gado, tinha tudo, era
um, um fazendeiro, né? Pessoa que tinha posses, né? Tinha mais de 10 filhos, mas só dois eram testemunha de Jeová, os dois foram desassociados, né? Aí era eu que ajudava ele em tudo ali, fazer as coisas ali. E esse irmão, ele despejava muito dinheiro do Salão do Reino, porque nem Salão do Reino próprio a gente não tinha. Era tipo uma casinha, um 4x4. Então ficava o quê? 50 pessoas lá dentro, amontoada, desassociada, tinha que ficar lá fora mesmo, né? Não que o irmão deixasse lá fora, é porque não cabia. E geralmente eles são o último a entrar, então, chovendo ou não, ficava lá fora com guarda-chuva. E até hoje, sabe? Até hoje acho que ainda é assim. Não, hoje em dia acho que já tem um salão do reino deles. Mas o irmão que era dono desse quartinho também, ele começou a pressionar para ver o que era uma congregação totalmente estranha. Ele começou a pressionar os anciãos. Quando é que eu vou ser servo ministerial? Aí, quer dizer, colocou, né, contra a parede. Ou me designam servo ministerial ou vamos ocupar o quarto aqui e acabou as reuniões. E já éramos uma congregação com número e tudo. E o resto eu já contei para os irmãos aqui, né? Sobre os problemas que eu vi, né? Sobre a minha estada no albergue por 8 meses, sem receber uma única ajuda, né? Tendo que comer a comida da igreja, né? Esqueci o nome, presbiteriana, que eles diziam que era prato dos demônios, olha só. Se eu não comesse aquilo, eu ficava com fome, porque ninguém mandava. Em 8 meses, ninguém foi lá nenhuma vez. O ancião, o coordenador, ele me ligou 2 vezes. Uma, quando eu pedi meu cartão, ele nunca mandou. E outra, quando o rapaz que atirou em mim, causando a minha saída do meu bairro, quando esse rapaz faleceu, ele também me ligou avisando que aí eu pude voltar, né, sair do albergue e voltar para minha casa. Mas aí, gente, achei que a congregação iria me abraçar. Não, aí piorou. Porque aí entrou aquela coisa aí, voltou, não sei o quê. Quer dizer, acho que eles queriam que eu ficasse por lá, sabe? Aí eu tô fazendo aqui um resumão, né? Porque parte dessas coisas eu já contei. E chegou uma época que eu bati boca mesmo, literalmente, no Salão do Reino. Porque a congregação foi crescendo, então eles começaram a dividir, olha, vai ter reunião sábado, um grupo era sábado e outro era domingo. Eu tinha reunião sábado. Então eles falavam comigo assim, um dia assim, olha, amanhã a gente quer falar com o irmão. Eu falei, bem, que hora? Depois da reunião. Ou seja, domingo, lá para as 6 e pouco, eu tinha que estar lá no Salão do Reino. Aí a gente bateu boca mesmo, sabe? Aí eu falei, quer saber? E tudo porque eu tinha conversado com um irmão. Gente, esse irmão tinha servido comigo em Betel e ele estava representando o lar de Betel. A gente trabalhou junto na LLB, que é Limpeza do Lar de Betel. Então, depois de tantos anos, eu, sabe, vi aquele irmão, fiquei. Aí ele falou para mim, né, me propôs um trabalho de pioneiro no território em Minas Gerais, mas ele já tirou a petição da pasta, já assinou e falou, entrega para os anciãos, pede para ele só assinar a parte deles e me dar um retorno. Aí tá bom. Isso deu um problema tão grande, que aí sabe, eles pegaram e falaram, não, você não vai, ou seja, né, começaram assim aquela retaliação. O que eu fiz? Eu fui tem uma congregação lá, que é onde ficava o superintendente do circuito,
eu fui até ele. Que por sinal, o bom de você servir em Betel, se é que há alguma coisa boa dentro das TJs, é que você conhece o superintendente, gente. Então eles vão preferir acreditar em você do que na tua congregação. Então eu contei para ele, falei, não, tá vendo isso. Ele, no dia seguinte, estava na minha congregação, reuniu todo mundo e resolveu o problema. Só que aí, quando o irmão veio assim, irmão Robson, tá aqui, a tua petição assinada, boa viagem, eu falei, agora não vou mais. Agora não quero mais. Na verdade, naquele momento ali, eu queria sair mesmo. Sabe? Eu falei, não, quero mais ficar, quero sair. Só que eu saí, eu pedi dissociação, e eles indo na minha casa ali de noite e tal. Eu falei, não quero mais ficar, pra mim tá bom. Eu lembro que eu assinei uma carta, eu fiz uma carta num pedacinho de papel pequenininho assim, pra me deixar em paz, assinei lá, estamos aqui. Ele disse, a gente agora não vem mais aqui, se você quiser, você e Jeová, sabe onde fica o Salão do Rei? Eu falei, eu sei, bem. Então não foram mais. Mas qual é o problema? Por que eu estou contando isso? Porque eu saí com minha consciência doendo demais, gente. Sabe? A consciência, olha, agora vai vir o Armagedon, já era. Né? Estou no mundo. No mundo a gente participa das coisas do mundo. Então, infelizmente, né? Olha, agora já era. Aí quando eu volto ao Rio de Janeiro, eu começo um processo de volta, né? Mas numa congregação distante da que eu comecei, na congregação Lapa. Acho que é circuito RJ8. E vou trabalhar na prefeitura. E um dia lá, mexendo, né, naquelas coisas eu não sabia que tinha grupo de aposta, tá? Para mim eu era o único desassociado por aqui. Eu não conheço outro. Aí depois eu fui ver que eu tinha um monte quando eu estava sozinho, sabe? Foi maravilhoso isso. Aí eu vi assim vários canais. Aí eu. Só que eu entrava para debater, para discutir. Eu estava defendendo uma sociedade Torre de Vigia. Aí eu lembro que o primeiro que eu vi foi do Alexandre Nascimento. Mas aí eu não comentei nada. Alexandre, ele sempre foi muito polido, muito educado, então eu não comentei nada. Aí, quando foi falar da questão da pedofilia, aí que eu despertei. Aí eu corri pro meu celular e abri no YouTube, fui ver, aí eu não sabia disso, gente. Aí eu fui, né, ouvindo Edson Reis, Osmanito, falei, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? Aí sim, aí a ficha caiu. Só que passaram mais de meio século, gente, eu dentro desse lugar, sabe? E agora? Robson, vai lá e processa a Torre de Vigia. Não, eu não posso fazer isso, gente. A petição de Betel está escrito ali, voluntário. A carta de pioneiro, quando você preenche, está lá, voluntário. Não tem nenhuma de te contratando você, ou te intimando a participar. Então eu falei, não, eu tenho que ser homem. Paciência. E foi assim, sabe? O tempo passou, eu já tentei participar de grupos chamado apostas no Facebook. As pessoas acharam que eu era um ancião disfarçado, me bloquearam em todos que eu tentei entrar. Gente, em todos. Foi interessante, foi engraçado isso. Mas é isso, irmão. Daqui a pouco, né? Eu vou estar dando continuação a outro vídeo que eu postei sobre o meu conceito sobre o álcool. E até, né, amanhã, se Deus quiser. Um bom Natal para todo mundo. Tchau.